Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o mosquito da dengue. Você sabia que esse pequeno inseto pode ser extremamente perigoso e causar um vírus letal? A dengue é uma doença transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito pode ser encontrado em áreas tropicais e subtropicais, e seu ataque pode causar uma doença que pode ser grave e, em alguns casos, letal. Nós vamos falar sobre os sintomas da dengue, como evitar os picados e como se proteger deste vírus. Então fique ligado porque estamos prestes a descobrir tudo sobre o mosquito da dengue. A primeira descrição do mosquito Aedes aegypti foi feita pelo naturalista Linnaeus, no seu trabalho Systema Naturae, publicado em 1758. Linnaeus era um dos pioneiros da taxonomia, criador do sistema binômio para a classificação de espécies que ainda é usado hoje. O nome científico Aedes aegypti foi dado ao mosquito por seu caráter doença-vetor. O latim Aedes significa contagiado, ao passo que aegypti significa do Egito, uma referência ao fato de que o mosquito foi considerado responsável por epidemias de dengue na África e no Oriente Médio. John O. Westwood foi um importante naturalista britânico e entomologista que trabalhou na África em busca de novos conhecimentos sobre a biodiversidade da região. Ele foi um dos primeiros a estudar e descrever o mosquito Aedes aegypti, que é considerado o principal vetor da dengue e de outras doenças. Westwood era um nome famoso na área da entomologia e foi um dos cientistas que contribuiu para o desenvolvimento da ciência na África. Ele passou a maior parte de sua vida estudando e categorizando diversos tipos de insetos, e suas obras continuam sendo referência para os cientistas de hoje. John O. Westwood viajou pela África entre 1822 e 1826, em uma expedição patrocinada pelo Museu Real de História Natural. Durante esse período, ele visitou diversas áreas da região, incluindo o Egito, a Etiópia e o Sudão. Durante essa viagem, Westwood teve a oportunidade de estudar a biodiversidade da África e realizar observações sobre os diversos animais e plantas que habitavam a região. Foi durante essa viagem que ele primeiro descobriu o mosquito Aedes aegypti, que mais tarde seria identificado como o principal vetor da dengue e de outras doenças. Ele não apenas fez a descoberta desta espécie, mas também documentou seus hábitos de reprodução, alimentação e comportamento. Westwood notou que o Aedes aegypti é um mosquito diurno, ou seja, que prefere picar durante o dia. Ele também observou que o mosquito prefere viver em ambientes urbanos, onde ele pode encontrar fontes de água para se reproduzir, como poças de água parada, pneus velhos e cisternas. Além disso, Westwood documentou que o Aedes aegypti é um mosquito muito adaptável e resistente, o que pode explicar sua expansão pelo mundo e a dificuldade de seu controle. Após sua viagem à África, Westwood voltou ao Reino Unido e publicou seus resultados em vários livros e artigos científicos, tornando-se um dos principais especialistas em entomologia da época. John O. Westwood faleceu em Londres, no Reino Unido, em 1893, aos 88 anos de idade. Ele morreu devido à tuberculose pulmonar, uma doença causada pela infecção por um bacilo que, na época, não tinha um tratamento adequado. Apesar da sua morte, a obra de John O. Westwood continua sendo relevante no campo da entomologia até hoje. Muitos dos seus descobrimentos e descrições continuam sendo referência para os cientistas atuais. Além de suas contribuições na área da entomologia, Westwood foi também um artista e um acima da média pintor de insetos e outros animais. A dengue foi descrita pela primeira vez no século XVII por dois médicos portugueses, o médico e naturalista Gaspar Correia e o médico e naturalista Garcia Dorta. No livro Colloquies on the Simples and Drugs of India, Garcia Dorta descreveu a dengue como uma doença que causava dor nas juntas e dificuldade para andar, e por isso ela era conhecida na época como breakbone fever, febre do osso quebrado, devido aos sintomas de dores intensas nas juntas. A dengue causava dores fortes e incapacitante, e muitas vezes levava a febre alta e dores no corpo inteiro. O vírus Zika foi descoberto em 1947 em um macaco durante uma pesquisa sobre malária em uma floresta de Zika, na Uganda. A descoberta foi feita por um time de pesquisadores liderados pelo virologista britânico Alexander Haddell. Na época, a infecção com o vírus Zika era uma doença rara e pouco conhecida, e era considerada uma doença inofensiva e com sintomas muito leves. Mas, a partir dos anos 1950, o vírus começou a se espalhar por várias regiões da África e da Ásia e começou a se associar a outras doenças, como a febre amarela e a dengue. Os sintomas da infecção com o vírus Zika são muito leves e, na maioria das vezes, passam despercebidos. Só em cerca de 1 de cada 5 pessoas infectadas, os sintomas podem ser observados. Os principais sintomas da Zika incluem febre, dores musculares e articulares,
nódulos linfáticos inchados, conjuntivite, exantema, uma erupção na pele semelhante a eritema, dor de cabeça e dor de olhos. Alguns pacientes também podem ter dores e inchaço nas articulações, especialmente nos joelhos. Em geral, os sintomas da Zika duram de 2 a 7 dias, e a maioria dos pacientes se recupera sem necessidade de tratamento específico. O Aedes aegypti é um mosquito extremamente adaptável e resistente, capaz de sobreviver em ambientes urbanos e rurais, mesmo em áreas com alto grau de poluição e degradação ambiental. Esse mosquito pode transmitir não apenas o vírus Zika e a dengue, mas também a febre amarela e o vírus chikungunya. Como essas doenças têm sintomas semelhantes e o mesmo vetor, muitas vezes é difícil diferenciar entre elas. O mosquito é capaz de infectar pessoas de duas formas principais, pela picada ou pelo contato com o sangue. Quando o mosquito picar uma pessoa infectada, o vírus pode ser transferido para o mosquito. A partir daí, o mosquito pode infectar outras pessoas ao picá-las. O vírus passa pelo fluido do mosquito na picada e se infiltra na pele da pessoa, onde ele então começa a se replicar. O mosquito também pode transmitir o vírus quando picar um animal infectado e depois pica uma pessoa, especialmente se a pessoa tiver feridas abertas no corpo e o mosquito picá-la em cima dessas feridas. Os sintomas da infecção com o vírus Zika, dengue ou chikungunya geralmente se manifestam em cerca de 3 a 14 dias após a picada do mosquito Aedes aegypti. O período de incubação pode variar de pessoa para pessoa, e algumas pessoas não apresentam sintomas clínicos após a infecção, mas mesmo assim podem ser portadoras do vírus e transmitir para outras pessoas. O mosquito Aedes aegypti veio ao Brasil em situação de contaminação nos navios que vinham da Europa no século XVI. O mosquito, nativo do continente africano, foi introduzido no Brasil ao longo do período colonial, juntamente com a escravidão, principalmente nas regiões portuguesas, onde proliferou rapidamente. Como o mosquito se adaptou perfeitamente ao ambiente tropical brasileiro, foi capaz de se expandir por todo o território nacional. Atualmente, a disseminação do mosquito é considerada uma das maiores preocupações em saúde pública no Brasil, com o estado de São Paulo sendo considerado o epicentro da dengue no país. A primeira epidemia do mosquito Aedes aegypti no Brasil data do século XVI, com a chegada da colonização europeia. Contudo, as epidemias não são algo dos tempos antigos. Atualmente, o Brasil enfrenta uma crise de dengue que só parece aumentar. Só no ano de 2024, o número de casos de dengue aumentou mais que triplicou em relação ao mesmo período de 2023. As notícias recentes não são boas, infelizmente. O número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito, principalmente dengue, aumentou muito de 2022 para 2023 no Brasil. Em alguns estados, a situação é tão grave que foram declaradas emergências de saúde pública. De acordo com as notícias, o número de casos de dengue em 2023 é 4 vezes maior do que em 2022. Isso é muito preocupante e demonstra como é difícil de controlar essa doença e a disseminação do mosquito. O número de casos de dengue em 2023 já é impressionante, com mais de 6 milhões de casos e mais de 6 mil mortes em 92 países. Esse aumento foi especialmente impactante no Brasil. A situação é tão preocupante que alguns municípios, como Rio de Janeiro, já declararam emergência de saúde pública, após registrar uma grande onda de casos de dengue. Isso demonstra o quão rápido e grave a disseminação do mosquito Aedes aegypti pode ser em apenas um ano. Mesmo assim, o combate à dengue e a disseminação do mosquito Aedes aegypti não tem recebido a atenção necessária do governo federal. Além disso, os resultados recentes parecem mostrar que o combate à dengue e a disseminação desse mosquito não são prioridades do atual governo. É preocupante que a saúde pública esteja sendo negligenciada, sobretudo quando há uma elevada taxa de mortes por essas doenças. Por sorte, uma nova vacina contra a dengue, chamada Qdenga, está a caminho de ser oferecida aos brasileiros. Uma vacina para a dengue não está prevista antes de 2025, mas, para ser sincero, essa previsão ainda está sujeita a muitas mudanças. O esforço para desenvolver uma vacina efetiva contra a dengue é realmente complexo e vai demorar, e o governo federal não está levando a situação com a urgência que ela merece. O governo federal ainda não tem uma resposta rápida e efetiva para o combate da dengue e da disseminação do mosquito Aedes aegypti. E embora ele tenha solicitado apoio da OMS e tentado mobilizar o esforço em prol do combate à dengue, ainda existe uma grande sensação de que o governo federal não está fazendo o suficiente. O combate à disseminação do mosquito e à dengue requer esforço dos dois lados,
da sociedade e do governo. A sociedade pode fazer algumas coisas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 1. Manter as áreas à sua volta livres de água parada, onde o mosquito pode se reproduzir. 2. Use repelente para evitar picadas de mosquitos. 3. Proteja as janelas e portas com telas, para evitar que mosquitos entrem em casa. Além disso, é importante que as pessoas tenham cuidado quando estão em áreas com muitos mosquitos e se informem sobre os sintomas da dengue e das outras doenças transmitidas pelo mosquito, para que possam procurar atendimento médico imediatamente caso os sintomas apareçam. Lembre-se de que combater a disseminação do mosquito Aedes aegypti e a dengue é uma batalha que precisa ser travada a todos os níveis, tanto no governo quanto na sociedade. Cada um de nós pode fazer a sua parte para prevenir a dengue e as outras doenças causadas por mosquitos e cuidando com a água parada. Além disso, é importante que você saiba os sintomas da dengue e outras doenças e procure um médico se perceber que está se sentindo mal. E por fim, não se esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre essas doenças e como preveni-las. Juntos, podemos fazer a diferença e combater essas doenças perigosas.